quero compartilhar com os nossos sábios. São as pessoas que estão aqui falando da realidade, das coisas que vêm acontecendo, né? E sou Guaranimbá, do estado de São Paulo. Fica no município de Bertioga, onde eu moro. Tem ainda Mata Atlântica intacta, água limpa, muitas caças. Isso ainda a gente preserva. Eu acho que eu vou começar falando da questão da saúde. Antigamente, os Guaranimbá tinham um corpo, as índias tinham um corpo perfeito, não precisava fazer academia, não precisava fazer musculação, porque o índio ia fazer a roça, como o parente disse, tem que usar a sua força, seu suor, o dia a dia para trazer o alimento dentro da sua oca. E dentro da oca também, por exemplo, a gente tem muito hábito de consumo de milho. Então, esse milho é trazido e para fazer o beiju do milho, ou canjica, ou quirera, fubá, enfim. As índias têm que colocar no pilão e usar a sua força, tipo... tem um pilão, então tem um socador, então a índia pega essa posição e... Então, essa força deixa a mulher tem uma resistência física, né? E também é uma maneira também de ser sempre saudável. E então você percebe que na aldeia, tipo, aproximadamente de 40, 50 anos que a mulher tem, ainda tem um corpo bem saudável, que é diferente do que a jovem de hoje, tipo de 20, 25 anos, a maioria são obesa. Porque a gente moramos bem aproximadamente de 3 quilômetros da praia, onde há muito turismo, muito supermercado, acesso até feira, já chegou perto. Mas mesmo assim ainda temos essa vontade de sempre proteger a natureza, a água, porque não é exatamente a lei que obriga. A gente, indígena, já por si só, já vem essa consciência que precisa ser protegida, porque se sente integrada no meio ambiente. E é por isso que nós somos chamados de índio. Na chegada dos europeus, quando chegaram, viu os nativos seminus, sem malícia, então por isso que apontaram, dizia assim, índio. Não tem nada a ver com a história que estava na Índia, né? Índio em latim significa uma negação, uma negação de eu sem Deus.
Então nós somos considerados sem Deus. E é por isso que até hoje é chamado de índio. Você é índio, você é... Não, sou um índio, né? Então significa sem Deus. E é por isso que a gente sofreu muito a questão de catequese. Até hoje sofremos a evangelização, né? Dentro da comunidade indígena por ser índio, porque não tem Deus. E é por isso que ainda essa confusão mental, porque se você não aceitar Jesus como uma grande verdade, você será condenado. Então a gente tem que esquecer da nossa cultura, jogar toda a nossa cultura e entrar essa ideia de que tem que ser igual, mas porém sempre há uma confusão, porque a gente tem uma nossa filosofia de vida, de modo de pensar diferente. Então há uma chamado impacto de filosofia do pensamento, que acaba sendo uma recriação do universo, do seu ser, que é chamado impacto cultural. E onde a pessoa se percebe que se é indígena ou branco, ou até mesmo nem sei quem eu sou. E é por isso que leva até chegar um impacto tão grande que a pessoa prefere até mesmo se suicidar. Então, e é por isso que nós, Guarani-Mbuiá, até hoje, não permitimos a entrada de outra religião. A gente aceita, assim, tipo, respeitar, a gente respeita, mas sim, fica com o seu, que fica com a minha. Então a gente tem essa mesma filosofia de que, você quer que eu aceite o seu? Então vamos conversar. Vamos agir no mundo de forma igual. Eu vou aceitar sua oração, eu vou aceitar sua Bíblia, tudo. Mas depois disso você vai ter que fumar meu cachimbo, você vai ter que dançar tchondalo, você vai ter que participar da minha reza. Entendendo tudo, aí a gente podemos conversar junto. Se não for, não, nada feito. É assim que a gente age lá. Então, essa forma de vida é uma maneira saudável, não criticar, não, você não presta, não é isso. A gente tem que respeitar um ao outro de forma saudável e respeitosa. Somente isso traria essa consciência de humano. E por que nós humanos, a gente cria tanto problemas entre os humanos? É diferente do que os animais, né? Os animais, entre eles, se entendem através do vento, do código, entre eles se entende. A formiga se entende, tem uma classe social muito sofisticada. E humano a gente não consegue. E até hoje a gente falamos da questão da economia sustentável. O que é economia sustentável? Né? E aí a gente está buscando essa ideia de economia sustentável, mas para ter economia sustentável a gente tem que ser dono de alguma coisa, tem que comprar ou reunir as pessoas que talvez aceitem a ideia. Né? Tem que convencer a pessoa que isso é importante. Né? Não nasce por si só ou não gera uma coisa assim voluntária, né? Pensamento voluntário.
Porque a gente não consegue, porque a gente está... não adianta eu falar assim, sou contra agronegócio, sou contra pop, que a Globo faz por aí. E eu sou consumista de milho transgênico, sou consumista de óleo de soja transgênico. Eu compro fralda descartável. Eu compro remédio, eu procuro o CESAI para aplicar um remédio ou tomar aspirina para sustentar a baia. Então, que economia sustentável é essa que estou buscando? Então, eu como sou sem Deus, eu tenho que pensar nisso. Porque a natureza dá tudo que a gente dá, que precisa. O problema é que a gente, humano, inverte tudo. Em nome do progresso, a gente já poluiu tanto rio, já matou tanto rio por aí. Em nome do progresso, a gente já massacrou tanto indígena, ribeirinha, quilombolas e animais. A lontra não vai vir aqui, formiga não vai vir aqui discutir com a gente. O que a gente está fazendo com a morada deles? A lontra, o jacaré, sucuri não vai vir, vocês estão poluindo a minha água. Em nome, a gente está poluindo a água em nome dessa aliança amorosa que a gente... eu te amo para sempre, I love you forever. A aliança que custa não sei quantos. Essa cordão, pedra preciosa, estou dando de presente para mostrar que sou poderoso. Mas em nome disso, a lontra, jacaré, peixe estão morrendo. A mineração acabando com a nossa atmosfera natural. Não é só com a gente, mas animais que moram ali, formiga, abelha, inseto. Então, eu acho que nós humanos, nós temos um problema. Eu estou falando aqui como humano, apesar que sou sem Deus. Eu acho que nós temos que parar, quando a gente se pensa a questão da saúde, vamos esquecer um pouco do nosso apartamento, por exemplo. Sair na terra, colocar o pezão na terra e sentir o cheiro, sentir a folha, olhar para a lontra, olhar para os peixinhos que estão lá felizes da vida. Eu sou uma ameaça. A gente não precisa de lei que aprova, por exemplo, que tem que proteger a mata. Eu nunca vi isso. Tem que criar uma lei para poder pessoas pensar que tem que proteger. Não era mais fácil nós mesmos se conscientizar e falar, não, isso não é comigo. Pensar assim, a morada não é só meu, é a morada de universo. De todas seres existe, invisível ou visível. A terra é de todos nós. E é por isso que o indígena nunca vendeu a terra para os europeus. Os europeus chegou, teve frutas, terra abundante, de água limpa. E ainda ensinou os europeus a tomar banho até.
E agora, estamos aqui, somos brasileiros, vamos ser brasileiros de verdade. Não precisamos comer carne, alimentar agronegócio. Vamos proteger o nosso habitat. E a terra, vamos dividir. Cada tem sua morada, igual para igual. Ter essa igualdade. Somente a partir dali a gente vai concluir essa missão de ser igualdade. Enquanto não tiver essa igualdade de que um é menor do que eu, classe por classe, dividir classe ou cor, eu vou continuar doente. Essa ambição, esse anseio que chama-se a doença de uma doença de encantamento que criei essa palavra, eu que eu criei, doença, encantamento, fugiu essa palavrinha, que a pessoa pensa em ter a riqueza, como chama isso? Não. Materialista. Não, que a gente já está envolvido nisso, como que chama? Capitalismo. Uma doença chamada doença encantamento de capitalismo. Somente isso poderá trazer viver de forma igual. Não há uma classe. Sim, olhar para o olho e dizer irmão, irmã, ou ser sem Deus, talvez. Porque esse Deus, em nome desse Deus, houve muita matança. A cruz matou muita gente. Através desse Deus, também, só uma pessoa vive por aí de helicóptero. E através desse Deus, existe classe. Inclusive matou o filósofo Deus, né? Então, essa culpa eu não levo. Então, um modo de pensar em saúde não pensar em criar e alimentar esse modo que está matando cada dia nós, a Terra, porque a Terra não está mais aguentando. E não adianta eu criticar isso. Quem está financiando, quem está dando poder para destruição da Terra, eu mesmo. Por que eu mesmo? Porque eu fico comendo. A gente tem... O brasileiro, eu senti que os brasileiros têm obesidade de consumo. Não tem, assim, quanto mais tem, quanto mais gasta. Tudo, né? Não se contenta com um só. Então, eu vejo que o brasileiro tem que parar com isso. Nós temos que urgentemente pensar na nossa saúde. E também não criar essa obesidade ocular um com o outro. E eu vejo que a doença já nasce, assim, naturalmente, essa obesidade ocular, por exemplo. E então, nós temos que pensar nisso. Não alimentar o pai
E também não alimentar o agronegócio e fechar a televisão, não assistir a Globo, por exemplo. Então é isso, obrigado.